O telefone vibrou no meio do escritório, entre o barulho da impressora e o cheiro de café recém-passado. Do outro lado da linha, Eduardo, meu marido, falou como quem já tinha ganhado na loteria. Você sai de casa hoje? Eu atendi sem levantar a voz. A dele veio alta, orgulhosa, carregada daquele prazer bruto de humilhar. Acabei de herdar 12 milhões de reais. Imóveis do meu tio Armando. Amanhã vai abrir tudo no cartório. Arruma suas coisas e sai do nosso apartamento agora. Eu não perguntei como assim. Não chorei. Perguntei apenas o que importava. Quem te avisou? Qual cartório? Que horas? Ele riu curto, debochado. O advogado do meu tio mandou um e-mail. 10 da manhã. Você não precisa saber mais nada. Olhei para o relógio pendurado na parede do escritório. 14h52. Detalhe pequeno. Mas eu aprendi cedo que são os detalhes que sobram quando alguém tenta te empurrar para o desespero. Eu vou pegar minhas coisas, eu disse. Só não se perde no que você acha que ganhou. Ele desligou antes de eu terminar, como se encerrar a chamada fosse a forma final de me expulsar. No elevador, vi meu reflexo no espelho, cabelo preso, postura rata, uma calma que parecia frieza. Eu tinha 37 anos. Não era o tipo de mulher que desaba em público. Eu era do tipo que observa, anota, compara. No estacionamento, respirei fundo e dirigi de volta para casa. Não fui por esperança. Fui por confirmação. No prédio, o porteiro evitou meus olhos. Aquilo já dizia muito. Subi. A porta do apartamento estava destrancada. A sala estava acesa, como se fosse noite. Em cima da mesa, uma pasta aberta, papéis aliados demais, uma caneta apontando direto para uma linha específica. Eduardo estava de pé perto da janela, celular na mão, fingindo tranquilidade. Chegou rápido, ele disse. Assina e sai. Depois você pega o resto. Aproximei-me da mesa e li. Não era assina e pronto. Era um pacote: divórcio improvisado, declaração de saída imediata, lista de bens escrita às pressas e frases tentando transformar expulsão em decisão voluntária. Não havia selo, não havia reconhecimento, não havia nada oficial. Era um teatro escrito com tinta preta. Quem redigiu isso? Perguntei. Meu advogado, ele respondeu rápido demais. Apontei para o espaço vazio onde deveria constar a identificação completa. Seu advogado esqueceu o próprio nome. Ele deu um passo irritado. Eu resolvo amanhã. Hoje você sai. Não vou deixar você ficar aqui inventando coisa. Tirei o celular do bolso e fotografei tudo. As folhas, o envelope com timbre genérico, o post-it com o nome do cartório. Ele esticou a mão, como se fosse tomar meu telefone. Eu apenas ergui os olhos. Não. A mão dele parou no ar. A coragem de Eduardo sempre durou menos que o orgulho. Sentei-me, peguei a caneta e assinei onde ele queria. Assinei com a mesma calma com que já tinha assinado boletos, contratos, fichas de hospital. Assinar nunca me assustou. O que me assustava era confiar em alguém que precisava me diminuir para se sentir grande. Enquanto o papel estava sob a minha mão, vieram flashes que eu nunca contei em voz alta para ninguém. Eu pagando o aluguel enquanto ele procurava algo melhor. Eu fazendo compras no mercado e ele dizendo que eu gostava de mandar. Ele ficando amargo quando eu era elogiada no trabalho, como se meu esforço fosse uma afronta. Não era ódio. Era inveja mal curada, virando fome de vitória. Você vai assinar mesmo? Ele perguntou, surpreso, esperando um pedido. Vou, respondi. Fechei a pasta e me levantei. Que você aproveite, eu disse, com um sorriso mínimo. Só não confunda sorte com direito. Ele riu, cheio de desprezo. Você fala bonito para quem não tem nada. Vai fazer o quê? Vai ligar para quem? Eu não dei palco. Fui ao quarto, peguei uma mala pequena e coloquei o essencial: documentos, remédios, carregador, 2 trocas de roupa. O resto podia ficar. Eu não estava fugindo.
Eu estava escolhendo o que merecia ser carregado. Quando voltei à sala, ouvi Eduardo falando ao telefone, sem disfarçar. Sim, pode anunciar. Coloca como oportunidade. Amanhã eu assino no cartório e libera. É herança, mas já está certo. Imobiliária. Ele já estava vendendo antes de ter qualquer coisa no nome. Parei por um segundo. A humilhação virou algo mais útil. Clareza. Ele desligou e apontou para a porta, satisfeito. Pronto. E não volta. Vou trocar a fechadura. Olhei para o relógio na parede da sala. 16h08. Gravei aquele número como quem registra o horário de um crime que ainda não tinha sido escrito. Na porta, virei o rosto como se fosse só curiosidade. Me encaminha um e-mail que você recebeu. Quero ver o texto. Pra quê? Ele perguntou, desconfiado. Porque eu gosto de entender o que está acontecendo. Ele hesitou por um segundo. Depois decidiu se exibir. Encaminhou ali mesmo. Meu celular vibrou dentro do elevador. Abri a mensagem e li linha por linha. Convocação para abertura de testamento fechado. Data: amanhã. Horário: 10 horas. Local: o cartório que ele tinha citado. Tudo formal, seco, definitivo. Até que cheguei ao final. Presença da senhora requerida por constar como pessoa indicada para acompanhar a administração provisória do espólio. Meu nome completo estava ali. Inteiro. Sem erro. Não como esposa do herdeiro. Como alguém chamada para estar presente. Desci. Passei pela portaria sem dizer nada e fui direto para o carro. Antes de ligar o motor, fiz o primeiro movimento real do meu plano. Liguei para uma advogada que eu conhecia por indicação. Doutora Helena. Alguém que não vendia promessa, só procedimento. Pedi uma consulta imediata e li em voz alta o trecho do e-mail. Do outro lado da linha, ela não se impressionou. Apenas ficou séria. Não responda mais nada para ele hoje, disse. Guarde esse e-mail, guarde as fotos e vá para um lugar seguro. Amanhã você vai comigo ao cartório. Ele me expulsou de casa, eu disse. E acha que isso é vitória? Ela respondeu. Então ele se adiantou do jeito errado. Quem se adianta assim costuma cair. Desliguei. Antes de sair do estacionamento, meu telefone começou a vibrar sem parar. Mensagens de Eduardo, uma atrás da outra, exigindo confirmação de que eu não voltaria. Eu não respondi. Apenas fiz capturas de tela. Olhei para o relógio no painel do carro. 16h26. Eu não sorri. Não comemorei. Só senti aquele frio bom de quem acabou de enxergar a porta certa no meio de um corredor escuro. Faltavam menos de 24 horas e ele ainda achava que tinha me expulsado. Dirigi até um hotel simples, desses perto de avenida movimentada, com recepção 24 horas e câmeras na entrada. Não era luxo. Era proteção. Pedi um quarto alto, longe do elevador. Enquanto preenchia a ficha, meu telefone continuava vibrando. Mensagens, ligações, áudios curtos. Ele alternava a voz de dono com a voz de vítima, como se estivesse ensaiando para o mesmo público que sempre quis agradar. Gente que acredita em quem fala mais alto. Subi, tranquei a porta e encostei a mala na parede. Sentei na beira da cama sem ligar a televisão. Fiquei alguns segundos olhando para meu reflexo escuro na tela apagada. O choque não era só a herança. O choque era o prazer que ele sentiu em me expulsar. Abri o e-mail novamente e reli com cuidado, só para ter certeza de que não era cansaço. Meu nome continuava ali, frio, administrativo, como peça de um mecanismo que Eduardo claramente não entendia. Pessoa indicada para acompanhar a administração provisória do espólio. Não era convite. Era aviso. Enviei a mensagem para a doutora Helena e perguntei se ela podia me ver naquela noite. A resposta veio rápida: endereço, horário e uma orientação clara. Não vá sozinha para nenhum lugar que ele conheça. E não responda provocações. Tomei um banho rápido, vesti uma roupa comum, discreta. Nada de maquiagem pesada, nada de salto alto.
Eu não estava indo para uma guerra de aparência. Eu estava indo para uma guerra de papel. O escritório dela ficava numa rua movimentada, com farmácia na esquina e gente saindo da padaria com sacola de pão. Aquilo me acalmou. Vida normal. Era para ali que eu queria voltar. Ela me recebeu sem curiosidade e sem pena. Isso me deu respeito imediato. Me conta exatamente como foi, disse, abrindo um caderno. Contei tudo. A ligação no trabalho. A ordem de sair. Os papéis na mesa. A tentativa de transformar expulsão em escolha voluntária. O telefonema dele para a imobiliária. E, por último, o trecho do e-mail com meu nome. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, fez 2 perguntas diretas. Você tem testemunha de que ele te expulsou? O porteiro, se tiver coragem. E tenho as mensagens. E você saiu sem ele oferecer nenhum apoio, nenhum lugar, nada? Saí com uma mala e a minha dignidade. Ele chamou isso de nada. Ela respirou fundo, como quem organiza o cenário por dentro. Vou ser objetiva. Divórcio não é papel assinado em casa. Existe procedimento. Ele pode tentar te assustar com rascunho, mas isso não encerra nada. E expulsar você do lar do jeito que descreveu pode ter consequência. Eu apenas confirmei com a cabeça. Não queria vingança por capricho. Queria justiça por equilíbrio. Ela pediu que eu colocasse tudo na mesa: fotos, e-mails, capturas de tela. Entreguei. Agora o plano, ela disse. Aqui a gente não depende do temperamento dele. A gente depende de cronologia. Cronologia. A palavra bateu como um martelo. Pensei no relógio da sala, 16h08. No painel do carro, 16h26. Eu já tinha marcado o início. Agora precisava marcar o ponto de virada. A doutora Helena escreveu 3 itens no papel, sem pressa. Primeiro, segurança. Você vai ficar em um lugar onde ele não te encontre fácil. Segundo, prova. Tudo o que ele mandar, você guarda. Terceiro, amanhã você estará no cartório comigo. Não para discutir. Para observar e registrar. Senti vontade de perguntar: e se ele tentar me impedir? Engoli a pergunta. Eu não queria parecer frágil. Eu queria ser precisa. Ele está agressivo, eu disse. Pode aparecer. Se aparecer, você não conversa, ela respondeu. Não negocia. Não explica. Registra. E, se insistir, vamos pedir medida para impedir a aproximação. Ela falou como quem entrega uma escada a alguém que já decidiu subir. Naquela noite, redigimos uma notificação curta, sem drama, avisando que qualquer tentativa de venda, anúncio ou promessa envolvendo os imóveis do espólio seria contestada. Não era ameaça. Era congelamento. Linguagem que gente apressada respeita. Você sabe qual imobiliária ele falou? Ela perguntou. Nome, não. Mas sei o bairro dos imóveis. Ele já se gabou disso em almoços de família. Um prédio antigo, bem localizado. Isso basta, ela disse. A pressa sempre deixa rastro. Na saída, ela segurou meu braço com firmeza respeitosa. Amanhã, sua postura vai ser seu escudo. Ele vai provocar para te tirar do eixo. Não caia. Voltei para o hotel com o corpo cansado e a cabeça fria. Comprei uma água na recepção e subi. O corredor estava silencioso demais, como se cada porta escondesse alguém ouvindo. Entrei no quarto e tranquei 2 vezes. Meu telefone vibrou de novo. Agora as mensagens vinham com outra estratégia. Você acha que é esperta? Você vai ver o que eu faço amanhã. Já falei com gente grande. Você não sabe com quem está mexendo. Respirei fundo e fiz exatamente o que a doutora Helena mandou. Capturas de tela, uma por uma, com horário visível. Não respondi nenhuma. Responder seria dar palco. Eu não seria mais plateia do teatro dele. Deitei sem dormir. Perto da meia-noite, o telefone tocou com um número desconhecido. Não atendi. Tocou de novo.
Na terceira vez, atendi com a voz baixa. Alô? Boa noite. Falo do escritório responsável pelo inventário do Sr. Armando, disse uma voz masculina, formal demais para aquele horário. Precisamos confirmar sua presença amanhã e entregar um documento que não pode ser enviado por e-mail. A senhora poderia passar aqui ainda hoje? Sentei na cama imediatamente. Urgência fora de hora costuma ser isca. Qual o endereço? Perguntei. Ele disse um endereço que reconheci de imediato. Perto demais do prédio onde eu morava com Eduardo. Conveniente demais. Amanhã eu vou com minha advogada, respondi. No horário marcado. Houve um silêncio curto. É recomendável que a senhora venha hoje. A palavra recomendável veio com pressão escondida. Obrigada. Amanhã, eu disse. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone como se ele tivesse ganhado peso. Eu não sabia se aquilo era real ou se era Eduardo tentando me puxar para uma armadilha emocional. Só sabia uma coisa: alguém estava com pressa. E pressa, naquele tipo de história, quase sempre é sinal de culpa. Levantei e fui até a janela. A rua seguia normal. Carros passando, luz de posto de gasolina, gente indo e vindo. Vida comum. E mesmo assim eu sentia que estava no centro de um jogo que ele achava que controlava. Olhei para o relógio do quarto. Faltava pouco para amanhecer. E tive certeza de que Eduardo não era o único esperando o cartório abrir. Às 7h10 da manhã, eu já estava sentada na beira da cama, sapatos no chão e telefone na mão. Dormi pouco, mas não estava leita. Primeira coisa, o relógio. Depois, as mensagens da madrugada. Ameaças. Frases cortadas. Áudios curtos. Capturei tudo, sem responder. Desci para o café do hotel. Não por prazer. Por estratégia. Estômago vazio vira emoção fácil. Comi 2 fatias de pão, tomei café amargo e voltei para o quarto. Às 8h20, mandei mensagem para a doutora. Helena. Estou pronta. Ela respondeu com uma linha. Encontro na porta do cartório às 9h45. Vá de carro por aplicativo. Não vá sozinha. Arrumei-me com o mínimo necessário. Cabelo preso, roupa discreta, bolsa leve. Eu não queria chamar atenção. Queria ser invisível. Às 9h38, desci do carro. O cartório estava ali, com gente na calçada, uma fila que parecia pequena de longe e enorme por dentro. Pastas, envelopes, casais discutindo baixo, idosos aguardando em silêncio. A vida real naquele formato burocrático que o Brasil conhece bem. A doutora Helena já me esperava. Ela não me abraçou. Apenas encostou a mão no meu braço, firme. Você não vai enfrentar isso sozinha. Recebi uma ligação estranha ontem, eu disse baixo. Dizendo que eu tinha que ir buscar um documento à noite. Ela apertou os lábios. Tentaram te tirar do caminho. Hoje você não conversa com ninguém sem mim. Concordei. Quando entramos, o barulho mudou. Lá dentro era outro tipo de ruído. Caribos, nomes chamados, papéis deslizando. Explosões emocionais ali pareciam indecentes. Eu gostei daquela frieza. Frieza ali era disciplina. Pegamos uma senha e sentamos. Olhei para o relógio. 9h52. Eu o vi antes que ele me visse. Eduardo entrou como se estivesse chegando a um restaurante caro. Passos rápidos, peito estufado, camisa impecável, perfume forte. Ao lado dele, um homem de terno com pasta na mão. Um passo atrás, uma mulher que eu não conhecia, com um sorriso que não combinava com aquele lugar. Quando ele me viu, o rosto mudou. Não ficou triste. Ficou irritado. Olha só, ele disse alto. Teve coragem de vir? Eu permaneci sentada. Minha advogada se levantou primeiro. Bom dia. A voz dela era educada. Sem bracha. Ela veio causar problema? Eduardo apontou para mim. A doutora. Helena olhou para o homem de terno. O senhor é o advogado dele? Sou, respondeu,
inflando o peito. E aconselho sua cliente a não atrapalhar. Levantei devagar. Eu não vim atrapalhar, eu disse. Vim assistir ao que está no meu nome. Eduardo riu curto. No seu nome? Você está delirando. A mulher ao lado dele mexeu no cabelo e me olhou como se eu fosse um móvel fora do lugar. Eu registrei tudo. Função dela, plateia para o ego dele. A senha foi chamada. Seguimos para uma sala menor. O jogo ia começar. A sala era menor do que eu imaginava. Uma mesa retangular no centro, 4 cadeiras de cada lado, paredes claras e um crucifixo discreto acima do armário de arquivos. Nada ali parecia preparado para conflito, o que tornava tudo ainda mais sufocante. O escrevente pediu documentos. Entregamos. Eduardo fez questão de sentar de frente para mim. A mulher desconhecida ficou ao lado dele. O advogado dele se posicionou como se já conhecesse o roteiro. A doutora Helena abriu a pasta com calma, como quem sabe exatamente em qual página a história muda. Vamos dar início à leitura do testamento do Sr. Armando Ribeiro, anunciou o tabelião, com voz neutra. O nome soou mais pesado do que eu esperava. Ele começou pelos dados formais: data, assinatura, testemunhas. Tudo parecia seguir um caminho previsível. Eduardo cruzou os braços, confiante, balançando o pé com impaciência controlada. Então veio a parte que ele não esperava. Determino que a administração provisória do espólio fique sob acompanhamento da senhora Marina Duarte, até a conclusão do inventário. Meu nome ecoou dentro da sala como se alguém tivesse batido a porta. O pé de Eduardo parou de se mover. Isso está errado, ele disse, interrompendo. Deve haver engano. Essa mulher é minha esposa. Ou melhor, ex-esposa. O tabelião levantou os olhos com calma burocrática. Consta aqui como indicação expressa do testador. Ele não estava bem, Eduardo insistiu. Meu pai estava confuso nos últimos meses. A doutora Helena se inclinou levemente à frente. O testamento foi lavrado com laudo médico anexado, confirmando plena capacidade mental, ela disse. Está tudo regular. A mulher ao lado de Eduardo pigarreou, desconfortável. Pela primeira vez, o sorriso dela vacilou. O tabelião continuou a leitura, imune à tensão. Fica vedada a venda, locação ou promessa de negociação de qualquer bem do espólio sem ciência e assinatura conjunta da administradora indicada. O advogado de Eduardo folheou a própria pasta com rapidez demais. Isso é absurdo. Eduardo levantou a voz. Ela não faz parte da família. Eu respirei fundo antes de falar. Faço parte do documento. Silêncio. O tabelião ajustou os óculos. Peço que mantenhamos a ordem. A senhora Marina Duarte está aqui na condição expressa pelo testamento. Independentemente de vínculos pessoais. Eduardo se inclinou na cadeira, o rosto vermelho. Você manipulou isso, ele sibilou para mim. Admitiu que conhecia meu pai. Eu o encarei sem levantar a voz. Seu pai me observava. Diferente de você. A frase escapou antes que eu pudesse segurá-la. Não foi provocação. Foi constatação. A doutora Helena pousou a mão sobre a mesa, firme. Qualquer tentativa de questionar a validade do testamento deve seguir via judicial. Hoje estamos aqui para cumprir o que está escrito. O tabelião assentiu e prosseguiu. Vieram os detalhes finais, percentuais, bens listados, prazos. Eduardo mal ouvia. O mundo dele tinha diminuído até caber naquela linha em que meu nome aparecia como obstáculo. Quando a leitura terminou, o tabelião fechou o documento. A partir de hoje, qualquer movimentação deve respeitar essas condições. Caso contrário, será considerada nula. Eduardo levantou-se de repente. Isso não acaba aqui, ele disse, apontando para mim. Você vai pagar por isso. A doutora Helena se colocou um passo à frente. Ameaça registrada, ela disse com calma. Mais alguma coisa? Ele percebeu que qualquer palavra a mais só o enterraria mais fundo.
Saiu da sala sem olhar para trás. A mulher foi atrás, perdida. O advogado demorou 2 segundos a mais, tempo suficiente para evitar meus olhos. Quando a porta se fechou, o silêncio ficou pesado. O tabelião se virou para mim. A senhora está ciente da responsabilidade? Estou, respondi. Ele assentiu. Então, a partir de agora, todas as comunicações oficiais passarão também pela senhora. Assinei os papéis com a mão firme. Cada assinatura não era vitória. Era posicionamento. Saí do cartório com a sensação estranha de quem não ganhou nada material, mas recuperou algo mais difícil de nomear. Do lado de fora, a doutora Helena respirou fundo. Agora começa a parte em que ele tenta te cansar. E eu? Perguntei. Você não corre. Você documenta. Olhei para a rua. Pessoas passando, ônibus, vendedores ambulantes. A cidade seguia indiferente ao terremoto pessoal que tinha acabado de acontecer ali dentro. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Isso vai virar guerra. Mostrei para ela. Ótimo, disse a doutora Helena. Guarde. Ele acabou de nos dar o próximo passo. Guardei o celular. Eu não queria guerra. Mas, pela primeira vez, eu não tinha medo dela. Saímos do cartório sem pressa. A pressa agora era problema dele. A doutora Helena me levou até uma cafeteria próxima, dessas antigas, com balcão de fórmica e cheiro constante de café passado. Escolheu uma mesa no fundo, de onde dava para ver a porta. A partir de hoje, você nunca senta de costas para a entrada, disse. Não por medo. Por controle. Assenti. Controle era uma palavra nova no meu vocabulário emocional. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Eduardo. Você acha mesmo que vai segurar isso? Não respondi. Ele vai tentar 3 coisas, ela explicou, mexendo o café com calma. Primeiro, te provocar. Depois, te desacreditar. Por último, te isolar. E se não funcionar? Perguntei. Aí ele erra, respondeu. Porque gente assim confunde silêncio com fraqueza. Ela abriu a pasta e puxou uma cópia do testamento. O que aconteceu hoje não foi só sobre herança. Foi sobre limite. O pai dele deixou claro que não confiava nele para administrar nada sozinho. A frase bateu mais forte do que qualquer ameaça. Eu pensei nos jantares em família, nas interrupções, no jeito como Armando observava tudo em silêncio. Talvez ele tivesse decidido muito antes do que eu imaginava. O que eu faço agora? Perguntei. Vive normalmente. Mas com registro, ela respondeu. Se ele ligar, você não atende. Se mandar mensagem, você guarda. Se aparecer, você não conversa. Tudo vira prova. Saímos da cafeteria juntas. Ela me deixou no hotel e combinamos o próximo encontro para dali a 2 dias. E, por favor, ela disse antes de ir, não mude de rotina por pânico. Mude por estratégia. Subi para o quarto e fechei a porta. Pela primeira vez desde a expulsão, sentei na cama sem sentir o chão fugir dos pés. Tomei banho, lavei o cabelo com calma, como se aquele gesto simples fosse um tipo de recomeço. Depois, me deitei por alguns minutos, olhos fechados, respirando fundo. Quando acordei, já era fim de tarde. O telefone vibrava. Chamadas perdidas. Áudios. Mensagens longas demais para quem dizia não se importar. Ouvi um dos áudios. A voz de Eduardo estava diferente. Menos ataque, mais desespero disfarçado. A gente pode resolver isso como adultos, ele dizia. Você não precisa se meter onde não é chamada. Eu posso te ajudar financeiramente, se é isso que você quer. Parei o áudio no meio. Ajuda financeira. A palavra me deu náusea. Ele não entendia nada. Ainda achava que eu estava ali por dinheiro, por carência, por medo de ficar sozinha. Não era sobre isso. Era sobre ter sido descartada como se não tivesse história, nem nome, nem direito de ocupar espaço. Recebi outra mensagem logo depois.
Vamos conversar. Só nós dois. Eu bloqueei o número. Não por raiva. Por clareza. Desci até a recepção e pedi para trocar de quarto. Um andar mais alto, outro corredor. Não expliquei o motivo. Não precisava. Voltei para o quarto novo e organizei minhas coisas como se fosse ficar ali por semanas. Arrumei a mala, dobrei roupas, deixei documentos separados. Organização era meu jeito de manter a cabeça firme. À noite, comi algo leve no próprio hotel. Na televisão, um jornal falava de crise econômica, trânsito, futebol. O mundo seguia lidando com seus próprios dramas. E o meu estava só começando. Antes de dormir, recebi um e-mail. Não era de Eduardo. Era do cartório. Assunto: confirmação de responsabilidades, administração provisória do espólio. Abri com atenção. Ali estavam listadas tarefas, prazos, documentos que eu teria acesso. Nada emocional. Nada pessoal. Apenas confiança formal depositada em alguém que, até poucos dias antes, tinha sido tratada como descartável. Fechei o notebook e fiquei olhando para o teto. Eu não tinha pedido esse lugar. Mas agora que estava nele, não pretendia sair. Do lado de fora, a cidade fazia-se o barulho habitual. Carros, buzinas, passos apressados. E, em algum lugar dali, Eduardo tentava entender como tinha perdido o controle sem perceber o momento exato em que isso aconteceu. Apaguei a luz. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sobressalto. Acordei com a sensação estranha de calma depois de dias de tensão. Não era alívio. Era foco. Olhei o celular. Nenhuma mensagem de Eduardo. O bloqueio funcionara melhor do que eu esperava. Mas silêncio, vindo dele, nunca significava desistência. Significava reorganização. Levantei cedo, tomei café no quarto e revisei o e-mail do cartório. Havia uma lista clara de bens: 2 apartamentos, uma sala comercial e uma casa antiga em um bairro valorizado da cidade. Todos agora sob observação conjunta. Marquei os endereços num caderno. Não para visitar naquele dia. Apenas para saber onde estava pisando. Às 10 da manhã, a doutora Helena me ligou. Ele entrou com pedido de impugnação do testamento, disse, sem rodeios. Nada inesperado. Alegação genérica de incapacidade do pai. Isso muda alguma coisa? Perguntei. Não de imediato. Mas muda o comportamento dele. Agora ele vai tentar te desestabilizar por fora. Como se fosse chamado pelo aviso, o telefone vibrou. Número desconhecido. Ignorei. Ele pode usar terceiros, continuou ela. Amigos em comum, parentes, gente que vai fingir preocupação. E o que eu faço? O mesmo de sempre. Não explica. Não se justifica. Quem precisa de justificativa já escolheu lado. Desligamos. Saí do hotel pouco depois do meio-dia. Não para resolver nada jurídico, mas para lembrar a mim mesma que eu ainda existia fora daquela guerra. Fui a uma livraria, caminhei entre prateleiras, comprei um caderno novo. Um objeto simples, mas que marcava a continuidade. Quando voltei para o carro, havia um papel preso no para-brisa. Precisamos conversar. Pelo bem de todos. Reconheci a letra. Era da irmã dele, Lívia. Não senti raiva. Senti confirmação. Ele já estava usando pontes emocionais. À tarde, recebi uma ligação da recepção do hotel. Senhora, há um visitante perguntando por você. Nome? Perguntei. Eduardo. Meu corpo não reagiu com medo. Reagiu com clareza. Diga que não estou disponível. E que qualquer tentativa de contato deve ser feita por meio dos advogados. Certo, senhora. Poucos minutos depois, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número que eu não conhecia. Você vai mesmo fazer isso comigo? Não respondi. Minutos depois, outra. Você está se escondendo. Continuei em silêncio. Era exatamente isso que a doutora Helena tinha previsto.
Provocação para arrancar reação. À noite, recebi um e-mail formal do advogado de Eduardo solicitando reunião para tentativa de composição amigável. Encaminhei para a doutora Helena sem comentário. Ela respondeu com uma frase curta. Agora ele quer acordo porque perdeu a vantagem. Fechei o notebook e fui até a janela. A cidade estava iluminada, viva, indiferente ao drama de quem acreditava ser dono de tudo. Eu pensei em como tudo tinha mudado em poucos dias. Não por sorte, mas porque alguém tinha decidido não aceitar o papel que lhe foi imposto. Deitei cedo. Sabia que os próximos dias seriam mais pesados. Antes de dormir, meu telefone vibrou uma última vez. Mensagem de Lívia. Você está machucando meu irmão. Olhei a tela por alguns segundos. Depois bloqueei o número. Não por frieza. Por sobrevivência. Apaguei a luz. Eu não estava machucando ninguém. Eu estava apenas parando de sangrar. Os dias seguintes se organizaram numa rotina silenciosa. Nenhuma mensagem direta, nenhum confronto. Mas o silêncio agora vinha carregado de movimento nos bastidores. A doutora Helena me atualizava quase diariamente. Ele tentou levantar histórico médico do pai. Nada consistente. Tentou contato com o antigo contador. Sem sucesso. Está pressionando corretores para conseguir avaliação informal dos imóveis. Tudo anotado. Tudo previsível. Ele está tentando provar que sempre cuidou de tudo, ela disse numa das ligações. Só esqueceu de provar que era confiável. Enquanto isso, eu cumpria minhas responsabilidades formais. Compareci ao cartório quando solicitado, assinei documentos, conferi registros. Não tomava decisões sozinha. Apenas observava, registrava, acompanhava. Era exatamente o papel que Armando tinha me dado. Numa tarde chuvosa, recebi um e-mail inesperado. Assunto: solicitação de encontro. O remetente não era Eduardo. Era Rafael, primo dele, alguém que sempre circulou pela família como quem não se envolve em nada, mas sabe de tudo. Gostaria de conversar com você. Sem conflitos. Acho que há coisas que você precisa saber. Mostrei à doutora Helena. Ela respondeu rápido. Se aceitar, só em local público. E me avise horário e endereço. Marquei o encontro para o dia seguinte, em um café movimentado, desses com mesas na calçada e gente entrando e saindo o tempo todo. Rafael chegou pontual. Estava mais magro, com olheiras profundas. Pediu café, mexeu o açúcar sem beber. Eu não vim defender o Eduardo, ele começou. Vim porque isso já passou do limite. Limite para quem? Perguntei. Ele suspirou. Para todo mundo. Principalmente para o tio Armando. Abaixou a voz. Você sabia que ele desconfiava do próprio filho? Não respondi. Apenas mantive o olhar. Meses antes de morrer, ele me chamou para conversar. Continuou. Disse que o Eduardo estava tentando vender a casa antiga sem autorização. Usando uma procuração antiga, meio dúbia. Meu estômago apertou. Ele chegou a assinar algo? Perguntei. Não. O tio travou tudo. Foi quando decidiu refazer o testamento. Ele me encarou com seriedade. Ele não te colocou ali por acaso. Ele precisava de alguém que o Eduardo não conseguisse controlar. Fiquei em silêncio. Não por surpresa, mas por confirmação. Eu tenho e-mails, Rafael continuou. Trocas entre eles. O Eduardo pressionando. O tio se recusando. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntei. Ele hesitou. Porque a família está se rachando. E porque estão tentando te pintar como vilã. Achei justo você saber a verdade. Pedi que ele encaminhasse tudo para minha advogada. Ele concordou sem resistência. Só te peço uma coisa, ele disse, levantando-se. Não deixe isso virar um espetáculo. Olhei para ele. Eu nunca quis palco, respondi. Só show firme. Ele assentiu e foi embora.
Voltei para o hotel com a sensação de quem acaba de receber uma peça-chave de um quebra-cabeça grande demais para ser montado às pressas. Enviei mensagem para a doutora Helena avisando do encontro. Minutos depois, ela me ligou. Isso é muito importante, disse. Se esses e-mails forem legítimos, a impugnação perde força. Ele vai piorar, eu disse. Sim, ela confirmou. Quando percebem que a história não é mais controlável, partem para o ataque pessoal. Desliguei e fiquei sentada por um tempo, olhando para a parede. Eu já tinha sido atacada pessoalmente antes. Silêncio, desprezo, expulsão. A diferença agora era que eu não estava sozinha. Naquela noite, recebi a confirmação. Rafael enviou os e-mails. Li cada linha com atenção. Pressão. Ameaça velada. Desrespeito. Encaminhei tudo para a doutora Helena. Ela respondeu com uma única frase. Isso muda o jogo. Fechei os olhos por um instante. Eu não estava ali por vingança. Estava ali porque alguém tinha confiado em mim para segurar a porta quando todos os outros tentaram arrombá-la. E eu não soltaria. A resposta da doutora Helena veio na manhã seguinte, mais longa do que o habitual. Já analisei os e-mails. São autênticos. Metadados íntegros, datas coerentes. Isso enfraquece muito a tese de incapacidade mental do pai. Na prática, desmonta a narrativa do Eduardo. Segurei o telefone com força. E agora? Agora ele vai acelerar, respondeu. Quando a via jurídica começa a fechar, esse tipo de pessoa tenta resolver no emocional ou no escândalo. Não demorou. Naquela mesma tarde, meu nome apareceu em um grupo de família que eu não acessava havia semanas. Mensagens atravessadas, insinuações, indiretas mal disfarçadas. Tem gente se aproveitando da situação. Herança não é lugar de estranhos. Deus vê tudo. Saí do grupo sem responder. Pouco depois, recebi uma ligação de um número fixo. Atendi por impulso. Marina? Aqui é a dona Célia, mãe do Eduardo. A voz era baixa, cansada. O que a senhora precisa? Perguntei, mantendo o tom neutro. Isso está indo longe demais, ela disse. Você sempre foi uma boa esposa. Não precisa fazer isso com a família. Família. A palavra veio carregada de culpa. Eu não fiz nada, respondi. Só estou cumprindo o que foi determinado. Meu marido não confiava em você mais do que no próprio filho, ela insistiu. Isso não faz sentido. Às vezes faz, eu disse. Mesmo quando dói. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você vai acabar sozinha, disse por fim. Não era ameaça. Era profecia. Eu já estive sozinha antes, respondi. A diferença é que agora eu sei. Desliguei. Minutos depois, um alerta no telefone. Alguém tinha tentado acessar meu e-mail de um dispositivo desconhecido. Troquei todas as senhas imediatamente, ativei verificação em 2 etapas e avisei a doutora Helena. Ele está perdendo o controle, ela disse. Isso joga contra ele. À noite, ao sair do hotel para jantar, vi o carro de Eduardo estacionado do outro lado da rua. Não me aproximei. Não voltei para dentro. Apenas entrei no restaurante ao lado, pedi uma mesa visível e liguei para a recepção do hotel avisando que não retornaria sozinha. Ele ficou ali por alguns minutos, olhando para a entrada. Depois foi embora. Tudo registrado. De volta ao quarto, recebi um e-mail do advogado dele. Diante dos novos fatos, nosso cliente está disposto a rever sua posição quanto à administração. Mostrei à doutora Helena. Ela respondeu com um áudio curto. Tradução. Ele quer te tirar do jogo com acordo rápido. Não aceite nada agora. Desliguei o telefone e sentei na cama. Pela primeira vez, senti o peso real do que estava enfrentando. Não era só um homem ferido no orgulho. Era alguém acostumado a vencer pelo cansaço dos outros. Respirei fundo. Eu não estava cansada. Antes de dormir,
Escrevi no caderno novo que tinha comprado na livraria. Não confunda resistência com agressão. Fechei o caderno. A cidade seguia seu ritmo do lado de fora, mas dentro de mim algo tinha se estabilizado. Eu não estava reagindo. Eu estava escolhendo. A audiência foi marcada para dali a 10 dias. Tempo suficiente para Eduardo tentar uma última cartada. E ele tentou. Na manhã seguinte, acordei com várias mensagens de um número internacional. Não precisei abrir para saber de quem era. O tom já era outro. Menos ameaça, mais súplica. Eu estou mal. Você não imagina o que estão fazendo comigo. Isso saiu do controle. Apaguei sem responder. A doutora Helena foi direta. Ele vai tentar se colocar como vítima. Se não conseguir, vai tentar te culpar por tudo. Enquanto isso, os documentos enviados por Rafael começaram a circular oficialmente no processo. Cada e-mail anexado era um tijolo retirado do castelo de versões que Eduardo tinha construído. Recebi uma intimação para prestar esclarecimentos formais como administradora provisória. Nada além do protocolo. Ainda assim, o peso simbólico era grande. No dia marcado, cheguei cedo ao fórum. Ambiente frio, corredores longos, gente esperando decisões que mudariam suas vidas sem alarde. A doutora Helena caminhava ao meu lado, firme. Lembre-se, disse ela, você não precisa convencer ninguém. Só precisa dizer a verdade. Entramos na sala. Eduardo já estava lá. O terno era o mesmo, mas algo nele tinha diminuído. Os ombros mais caídos, o olhar inquieto. Ele me olhou como se quisesse reconhecimento. Não encontrou. O juiz começou com perguntas técnicas. Datas, documentos, responsabilidades. Respondi tudo com precisão. Sem adjetivos. Sem emoção aparente. Quando chegou a vez de Eduardo, a história dele começou a se enrolar nos próprios detalhes. Contradições pequenas, mas acumulativas. Um não lembro aqui, um talvez ali. O juiz ouviu em silêncio. Então veio a pergunta final. O senhor confirma que tentou negociar bens do espólio antes da abertura formal do inventário? Eduardo engoliu seco. Eu estava apenas sondando possibilidades. A doutora Helena pediu a palavra e apresentou os e-mails. Silêncio na sala. O juiz folheou com calma, como quem lê algo que já suspeitava. Está claro, disse por fim, que houve tentativa de antecipação indevida. Isso compromete sua alegação de boa-fé. O rosto de Eduardo perdeu a cor. A audiência terminou sem decisão final, mas o recado estava dado. Do lado de fora, ele se aproximou. Você conseguiu, disse, a voz baixa. Está satisfeita? Olhei para ele com atenção. Não havia prazer ali. Nem triunfo. Eu não estava tentando ganhar, respondi. Eu estava tentando não desaparecer. Ele não respondeu. Foi embora sem olhar para trás. No carro, a doutora Helena sorriu de leve. Ele perdeu o eixo, disse. Agora é questão de tempo. Encostei a cabeça no banco e fechei os olhos por alguns segundos. Eu tinha atravessado o pior. E, pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo parecido com liberdade. A decisão saiu numa manhã comum, dessas em que a cidade parece não esperar nada de especial. Recebi o e-mail da doutora Helena enquanto tomava café no quarto do hotel. Abri sem pressa. Não porque eu já soubesse o resultado, mas porque, naquele ponto, eu sabia que qualquer desfecho não me apagaria mais. O pedido de impugnação foi indeferido. Li 2 vezes. O juiz reconheceu a validade do testamento, manteve as restrições impostas pelo Armando e confirmou minha permanência como administradora provisória até a conclusão definitiva do inventário. Mais do que isso, determinou fiscalização mais rigorosa sobre qualquer tentativa futura de negociação por parte de Eduardo. Fechei o notebook devagar. Não chorei. Não sorri. A sensação não era de vitória. Era de encerramento. Pouco depois, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Marina. A voz de Eduardo estava irreconhecível. Eu só queria dizer que, acabou. Acabou há algum tempo, respondi. Só demorou para você perceber. Você me destruiu, ele disse, quase num sussurro. Respirei fundo antes de responder. Não.
Eu sobrevivi. Desliguei. Arrumei minhas coisas ainda naquele dia. Não havia mais motivo para continuar no hotel. Aluguei um pequeno apartamento em outro bairro, longe das memórias e perto do que eu precisava agora: silêncio. Nos dias seguintes, finalizei pendências, assinei documentos finais e entreguei relatórios. Cumpri exatamente o que me foi confiado. Sem excessos. Sem desvios. Quando tudo terminou, deixei a função como entrei, discreta. Nunca mais vi Eduardo. Soube por terceiros que ele se mudou, vendeu o que podia do que era dele e passou a contar outra versão da história. Uma em que era vítima, claro. Eu não me dei ao trabalho de desmentir. Algumas verdades não precisam de plateia. Meses depois, visitei o túmulo de Armando. Levei flores simples. Fiquei ali por alguns minutos, em silêncio. Obrigada, eu disse baixo. Por ter visto o que ninguém quis ver. Saí do cemitério sem olhar para trás. Hoje, quando lembro de tudo, não penso na herança, nos papéis ou na guerra. Penso no dia em que fui expulsa de casa com uma mala na mão, e achei que tinha perdido tudo. Na verdade, foi ali que eu comecei a me encontrar. Porque o que tentaram tirar de mim não era um lugar. Era a minha existência. E essa, ninguém conseguiu apagar.